Pessoas que frequentam também aqui o nosso terreiro, casas que hoje estão aqui nos prestigiando, desde já queremos agradecer pela presença. E convidamos para assumir o microfone, a partir de agora, o Pai Gilberto, Templo de Umbanda, Luz no Caminho, reflexões sobre o sincretismo ao tema. Aplausos para o Pai Gilberto. Ver os meus amigos que constantemente, quando a gente vem à cidade de Camaquã, tem o prazer de reencontrar, nesse sentido, que é uma história, né, que cada um de nós temos. Então, esse tema é um tema instigante, mas eu creio que ele também é necessário para que a gente possa cada vez mais evoluir. Então, eu só trouxe aqui 200 folhas, né? Então, faz parte, né? Faz parte dessa configuração, por assim dizer. Então, bem, eu queria também dizer para vocês o seguinte, que para nós começarmos a entender, né, sobre o tema, é necessário que a gente faça algumas perguntas, no qual eu tentarei, né, respondê-las durante a explanação. E a primeira pergunta é: por que refletir sobre o sincretismo? Por que a gente tem que refletir sobre o sincretismo? A segunda pergunta é: por que ocorreu o sincretismo e ainda ocorre em determinados segmentos? E a terceira, especificamente, é como esse processo ocorreu na Umbanda, especificamente porque o sincretismo não existe só em relação à Umbanda. Então, para que a gente possa entender esses aspectos, eu quero, antes de começar a explanar e responder essas perguntas durante esse tema, eu quero fazer algumas observações. Que todos os fatos e dados que eu vou trazer aqui, eles são baseados em fontes primárias. É aquilo que os historiadores dizem, que quando vão coletar os dados, vão na fonte, naquela que originou. Porque na internet tem muita confusão e tem adulteração. Então eu procurei me basear em fontes primárias de historiadores sérios e que estiverem em contato praticamente com a fonte aonde os fatos ocorreram ou na época que eles ocorreram. Então isso é muito importante. Outra coisa que eu quero deixar também bem fixada em todos vocês é o seguinte: eu não discuto pessoas. Então aqui nós vamos tratar de vários segmentos, várias enfoques, vários anos, mas que foram produzidos por pessoas, mas eu não discuto pessoas. Eu discuto ideias. E as ideias são questionáveis, são para que a gente possa refletir, inclusive as minhas, do qual vocês terão agora esse contato. Então, dito isso, eu quero também dizer para vocês que, para começar esse tema, eu quero fazer uma homenagem justamente aos umbandistas do passado. E vocês vão ver aqui, nesses umbandistas do passado aqui, né, nós temos aqui Benjamin Figueiredo, da Tenda Mirim. Foi um médium do século passado, e eu coloquei ele justamente aqui do lado do Tatá Tancredo, que é da Umbanda Molocô, porque traz justamente esse diferencial. Na mesma época nós temos aqui alguém da Tenda Mirim, para vocês terem uma ideia, a Tenda Mirim não havia imagens na Tenda Mirim, só havia
sendo mais preciso, só uma imagem de 4 ou 5 metros ou mais, né, de Pai Oxalá. E aqui nós temos a influência, por assim dizer, né, do africanismo na Umbanda. Mas vocês vão ver ali que o Tata Tancredo, ele era presidente, né, presidente da Casa Espírita de Umbanda. Então aqui temos bem delineado já, né, o que vem, como nós, os umbandistas do passado, foram afetados por esse sincretismo. A próxima imagem, por favor. Nessa próxima imagem, eu também coloquei Mata e Silva, que também foi importante com a Umbanda iniciática, que também é do mesmo tempo. E coloquei também ao lado, né, do Mata e Silva, o escritor e jornalista, né, que defendeu muito aqui no Rio Grande do Sul, que é Moabo Caldas. O Moabo Caldas, ele defendeu muito a Umbanda no Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que eu me esqueci dos umbandistas do Rio Grande do Sul, é que tem uma infinidade enorme de irmãos umbandistas no Brasil inteiro, e eu só isso aqui como referência, mas que todos estejam agraciados nessa homenagem que eu quero fazer aos nossos antecessores que fizeram a Umbanda nesse sentido. Então nós vamos ver que nós temos o Tancredo, como eu falei, né, que é da Congregação Espírita Umbandista do Brasil, Umbanda Omolocô. Nós temos Mata e Silva, Umbanda Iniciática, que veja bem, ele tinha uma casa, né, em Itapuruçu, acho que é isso, né, e Itapuruçá, melhor dizendo, né, a Tuo, né, que era a tenda de Umbanda Oriental. Então era um esoterismo baseado nas coisas do Oriente, por assim dizer. Mas eu não vou entrar em aspectos de cada um nesse sentido, porque o tema justamente é um sincretismo do qual cada um de nós está aqui presente. Então, é essa pequena homenagem, né, para os umbandistas. Isso quer dizer o quê? Que não é uma crítica daqueles que vivenciaram fortemente o sincretismo e que tiveram opiniões diversas por várias vezes naquele tempo. Então aqui não é justamente o que fizeram errado, o que deixaram de fazer. Esse não é o intuito. Longe disso. Nós temos um profundo respeito de todos aqueles que vivenciaram, todos aqueles que hoje nós somos graças a eles. Não podemos esquecer isso. São aqueles que nos conduziram até agora. Então nós vamos ver. Próximo slide, por favor. Mas é claro que, para que a gente tenha o quê? Um marco referencial e só referencial, nós vamos ver aqui o quê? Zélio Fernandino de Moraes, né? E o Caboclo dos Sete Encruzilhadas também numa pintura, né? Também numa pintura que vem a calhar hoje aqui com o tema do Pai Marcos. Então nós vamos ver que, para melhor nós refletirmos o sincretismo, nós temos que ter pelo menos um ponto de contato. Então eu pediria a todos vocês que estão aqui para que a gente volte no tempo, né, em 1908, para que a gente, como data referencial, para que a gente possa entender como é que esse sincretismo começou a se instalar e de que forma isso foi acontecendo. Então nós vamos ver que isso é muito importante, porque nós, umbandistas, muitas vezes, né, temos o que? Uma visão do que ocorreu no sincretismo, uma visão de que? De antropólogos, de historiadores, mas que não são umbandistas, então não tem um olhar umbandista. Então esse olhar umbandista nós vamos ver que, pode voltar um pouquinho, não ter essa visão umbandista dificulta muitas vezes a compreensão do que é o ethos umbandista, para a gente compreender. Porque aquele historiador, o antropólogo, é de uma outra confissão religiosa e sofre muitas vezes influências. Não premeditadamente, mas inconscientemente. Dá o seu olhar, cada um de nós temos um olhar sobre alguma coisa.
E daí nós vamos ver que esse advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, nós vamos ver que ele ocorreu em 1908, mas como ele ocorreu? E de novo aqui, eu só faço isso para nós termos uma data de referência no tempo e espaço. Então nós vamos ver que, segundo fontes idôneas, né, agora tu pode passar um pouquinho mais para o outro, segundo fontes idôneas, nós vamos ver que Zélio foi acometido por alguma doença e que não estava sendo diagnosticada. E ele já tinha sido até exorcizado por um tio dele, que era um padre. Né? Já tinha ido a médicos e tudo, e foi parado aí, então, o quê? Num centro espírita para ver se resolvia aquela questão. E lá naquele centro espírita, daí, segundo os relatos de fonte idônea, pode voltar de novo, por favor. Vai e volta, né? Então, nós vamos ver o seguinte. O que ocorreu naquele centro espírita? O Zélio, né, falou, através mediunizado pelo caboclo, que ali faltava uma flor. Notem bem que isso é muito importante. É bem simples, mas é muito importante naquilo que nós vamos tratar depois do sincretismo. O senhor caboclo falou que ali naquele local estava faltando uma flor. E no diálogo com o dirigente espírita, na manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas, o que ocorreu? O dirigente perguntou para ele no seguinte espaço, que o que afinal o caboclo tinha, qual a finalidade do caboclo, por assim dizer. E o caboclo disse para ele que no outro dia criaria um novo culto e fundaria um templo. Então aqui é muito importante esses dados históricos de antropólogos e historiadores que pesquisaram na fonte e vivenciaram esses fatos. Nós vamos ver que o caboclo falou que vai criar um novo culto. Olha, um novo culto significa uma nova religião. E ia fundar um templo. Então houve o que aqui? Duas coisas, criar e fundar, que são coisas diferentes. E aí nós vamos começar a entender o sincretismo. O que é o criar e o que é o fundar. Então nós vamos ver o seguinte, que inclusive esse dirigente depois disse para ele, que se, vejam bem, que já havia outras religiões, então que não haveria sentido de criar uma nova. E o caboclo disse que, né, lá nas montanhas das Neves, que era o bairro das Neves, isso ficaria muito conhecido. Mas olha que sutileza, porque quem está perguntando, que é o diretor desse centro espírita, disse o seguinte, uma nova religião. Mas ele não percebeu que nova religião é essa. Em qual campo se enquadra essa nova religião? Ele não percebeu isso, tanto é que ele colocou nas outras religiões já existentes ali, e que eram as que tinham primazia, quando nós estamos falando no Brasil, a recém pós-república, e que a recém tinha deixado de ter o catolicismo como religião oficial. Então nós vamos ver que isso é muito importante, porque o caboclo falou em criar, e o dirigente não se deu conta em que criar, como criar, que era isso. Olha, o criar que o caboclo estava se referindo era justamente o seguinte, criar o que? Uma nova religião da tradição oral. E por que tu sabes disso, Pai Gilberto, que é da tradição oral? Ora, a tradição oral, todas as vezes que nós vamos, que alguma religião surge na tradição oral, ela é criada e não fundada. Aí que está a diferença. O ato de criar e fundar são coisas diferentes. O ato de fundar significa o quê? Que tem que ter o quê? Um profeta.
Zélio nunca foi profeta, tinha 17 anos, nem sabia o que estava ocorrendo com ele. Nunca tinha falado em religião, em uma nova religião, em Umbanda. E existe o quê? Data, hora e local para acontecer isso. Esse é o ato de fundar uma religião, que diferencia totalmente da criação. A criação de uma religião, da tradição oral, tem que ter o quê? O transe mediúnico, a manifestação espiritual, e não a revelação da tradição escrita. A tradição escrita, ela tem que ter justamente essa revelação que o profeta traz, que falou com a divindade e aí fundou aquela religião. Então nós vamos dizer que isso são processos completamente diferentes de um e outro, e que esse dirigente na época não se deu conta de que religião era essa que o caboclo estava falando. Então nós vamos dizer que isso é muito importante nós termos em mente, justamente o ato de criar e o ato de fundar. Até porque, veja bem, o caboclo disse que iria no outro dia iniciar um novo culto e uma nova religião, aonde aqueles que não tinham voz estariam, né, presentes, né, que eram a figura dos pretos velhos e dos caboclos, ou seja, da matriz ameríndia e da matriz africana. No Brasil, recém pós-república, pós-abolição, os negros não tinham vez nem nos templos oficiais. Então nós vamos ver que isso é muito importante, nós entendermos esse ato de fundação e esse ato de criação, para nós distinguirmos aonde nós estamos inseridos. Nós estamos na tradição oral e na tradição escrita, que as religiões abrâmicas têm que ter justamente esse profeta que vem trazer, por exemplo, nós temos, né, o islamismo, nós temos Maomé, né? Nós temos, né, que tem esses preceitos todos, nós temos, né, o Torá, que é o judaísmo, e nós temos Moisés, e nós temos a religião cristã como o corolário, a Bíblia, ou seja, todos eles da tradição escrita, aquilo que é escrito, aquilo que é formulado, aquilo que já vem engessado, o que pode, o que não pode, o que é e o que não é. Então o caboclo, veja bem, deixou bem claro isso, e ele disse que no outro dia criaria esse culto com essa nova religião. Pode colocar de novo. E daí nós vamos encontrar o quê? Nós vamos ver o seguinte, que surge aqui uma outra figura, que é, veja bem, praticamente o braço direito de Zélio, um dos braços direitos de Zélio, que é o escritor e jornalista Leal de Souza, e que ele é, inclusive, gaúcho, né, de nascença. E Leal de Souza, pode tirar o outro vídeo, só para o pessoal, né, tomar, esse é Leal de Souza, que também recebeu também do caboclo de fundar, né, a tenda Nossa Senhora da Conceição. Então nós vamos ver que aqui também, né, nesse sincretismo, todas as tendas recebem um nome, né, católicos, de santos católicos. Mas o que Leal de Souza tem de importância? Volta ao slide anterior. Porque o escritor e jornalista Leal de Souza, ele fez o seguinte: em determinado momento, ele entrevistou o caboclo das Sete Encruzilhadas. E o caboclo das Sete Encruzilhadas daí relatou para ele que quem preparou o advento do caboclo para o caboclo se manifestar foi o caboclo Curuguçu. Então esse caboclo Curuguçu tem uma importância enorme, porque ele é praticamente a gênese da Umbanda no Brasil. Porque Leal de Souza, na entrevista, o caboclo diz para ele o seguinte: não, esse caboclo Curuguçu preparou a minha vinda. Durante anos, ele se manifestou em vários lugares. Está escrito isso na reportagem. O que significa isso? Se o caboclo Sete Encruzilhadas se manifestou em 1908 e o caboclo Curuguçu se manifestou muito antes, por vários anos, a pergunta que fica: se manifestou aonde?
Porque no Brasil daquela época, né, existiu o que? Os cultos afros, o candomblé e todas as religiões, mas essas religiões, inclusive do campo da oralidade, não admitiam a incorporação de eguns. Não existia, veja bem, a opção, a oportunidade de incorporar um caboclo ou um preto velho. Então, aonde esse caboclo incorporou? Aonde aconteceu isso? Porque o caboclo Uruguçu, ele veio com essa missão de preparar esse advento. Então, onde ocorreu isso? Então, nós vamos ver que o caboclo Uruguçu tem uma importância enorme, porque ele é um ancestral, alguém que já teve reencarnação, ou seja, de novo, tradição oral, uma incorporação, e que não é do campo teológico do candomblé ou de outra nação africana, pois esses não admitiam a incorporação dessas entidades, só ficavam em transe mediúnico com os orixás. Veja bem, então é um campo bem distinto que aqui nós estamos colocando, que ocorreu naquela época, e que não há dúvida nenhuma. E mais ainda, isso se, veja bem, ocorreu pelo Brasil afora, sem a gente saber. Então nós vamos ver aqui no próximo slide, por favor, Romar, né, que nós temos, e pode colocar o outro ainda, né, que nós vamos ver o seguinte, não, pode voltar um pouquinho, só mais voltar um para ficar no caboclo. Nós vamos ver o seguinte, que esse caboclo, né, Uruguçu, eu até vou ler aqui para vocês, porque é muito importante. Ele se manifestou por vários locais aonde era permitida a incorporação de eguns, ou seja, caboclos e preto velhos. E olha que interessante, eu não tenho a melodia do ponto, né? Mas ele deu o ponto dele nessa entrevista também, muito interessante. Tu não quer falar sem o microfone, Gilberto? Não, eu vou ficar com o microfone agora, mesmo que eu caia, né? Eu tenho que ter essa agilidade. Né? Eu vou fazer 71 anos, mas ainda não fiz, né? Sou geminiano, também está pertinho, né? Mas então... Bom, o ponto dele diz o seguinte: eu venho lá da Aruanda trazendo a luz da Umbanda. Eu venho com o clarim de Ogum anunciar que a Umbanda vai chegar. Olha que interessante. Eu é caboclo de Umbanda, ou seja, ele diz de onde é que ele é. Eu é caboclo de Umbanda. Eu venho do Cruzeiro do Sul. Eu é caboclo Curuguçu. Meu grito já ecoou. É a Umbanda que chegou. Meu grito ecoou. Pai Oxalá quem me mandou. Eu é Curuguçu da corrente de Ogum que aqui chegou. Não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas nenhuma sobre a origem, o que veio esse caboclo. Então nós vamos ver o seguinte. Agora o próximo slide, por favor. E nós vamos ver aonde provavelmente esse caboclo e outras entidades eles premiaram por esse Brasil afora. Nesse livro, Mito de Origem, de Maria Elisa Ribas, ela traz um relato de historiadores e também da pesquisa dela, de o quê? De dois personagens, que é o quê? O José Sebastião de Souza, conhecido como Juca Rosa, e também outro que é Jocamar. Então são os dois que estão presentes nesse livro, nesse relato, que é muito importante. Que são o quê? Que são manifestações, que são médiums, né, dessas entidades semelhantes ao caboclo Curuguçu. Por favor, pode trocar o slide no momento. Não, pode voltar de novo, não é esse que eu quero. Então nós vamos ver que o Juca Rosa... Opa!
vai e volta, o que aconteceu é isso. Não é para chutar, não, Marco, é só para ir e voltar. Bem, nós vamos ver então que nesse livro fica o quê? Fica consubstanciado que esta manifestação estava acontecendo em vários lugares. E por que a gente fica sabendo que essa manifestação estava em vários lugares? Porque há registros na Igreja Católica que naquela época perseguia esses médiuns, né? E ao perseguir esses médiuns, né, isso ficou registrado, inclusive na polícia. E na polícia há registros de perseguição, inclusive de prisão desses elementos, desses médios daquela época. Então nós vamos ver, por exemplo, que o médium, né, José Sebastião da Rosa, o Juca Rosa, ele tinha um pequeno PG na sua casa. E por que na casa? Isso é muito interessante também, nós vemos que naquela época a religião oficial, nós estamos falando aqui, né, de 1833 e 1858, que é onde nasceram, né, esses médios, que é Brasil pré-abolição, né, e pré-república. Então nós vamos ver que isso é muito importante, nós temos isso como data. Então a religião oficial era a Igreja Católica e a perseguição a esses médios era muito grande. E o que ocorria? Quando, veja bem, a Inglaterra protegeu o Brasil da invasão de Napoleão, a Inglaterra impôs teologicamente ao Brasil um acordo que a religião luterana se manifestasse no Brasil, e o Brasil concedeu isso, mas desde que fosse o quê? Dentro da casa dos luteranos ou do pastor, e que não tivesse uma edificação física específica para aquilo. Ou seja, tu podia ter um culto, mas na tua casa ou nos fundos da tua casa. E daí é que veio o costume do terreiro de Umbanda nascer no quintal, nascer na parte de uma casa que a gente reserva uma peça para começar. É daí que vem essa tradição, porque naquela época só era permitido isso. Então nós vamos ver que Juca Rosa, ele tinha no seu PG vários elementos: farinha, dendê, aguardente, significava o que ele também recebia Exu. E ele recebia o quê? Qual o caboclo que ele identificava? O pai vencedor, que nos associa o quê? A falange de Ogum, né? O vencedor de demandas. E também tinha o quê? O pai Cipriano, que ele recebia. Então nós vamos ver que era o preto velho dele. Então nós vamos ver que aonde ocorria isso. Então nós vamos ver que nós estamos falando entre 1858 e 1900. E todos eles foram o quê? Perseguidos e presos. Aliás, nessa época, no final do século, é que o Código Penal Republicano depois passou a ter só como uma infração ter o quê? A pena de prisão, ou seja, seria crime, né, a manifestação dos espíritos. Nesse sentido, é dessa época que também nós vamos ver. Mas isso nos traz também uma outra coisa mais importante para todos nós, que nota o seguinte: veja bem, o advento do Caboclo Curubuçu e essas outras entidades que se manifestaram, né, nesses dois médios que nós temos tomado conhecimento, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, e que está aonde mais no Brasil, que não existe registro, mas provavelmente nós vamos ver o que? E manifestação de Umbanda nesse sentido, porque eram espíritos com reencarnação, ou seja, eguns. Então nós vamos ver que a Umbanda, ela já estava sendo gerida pela Aruanda. Então nós temos aqui um útero de uma criança que estava para nascer, mas que ainda não tinha sido nominada, porque não havia nascido ainda, mas já estava em gestação, já estava ocorrendo em várias partes do Brasil, provavelmente, seguramente em São Paulo e Rio de Janeiro.
E quantos mais, né, o Caboclo Curubuçu em outras partes conseguiu baixar, e que era permitida a ele baixar em algum médio. Então nós vamos ver que a Umbanda já estava sendo gestionada, ela já estava em formação. E isso é muito importante nós entendermos. Ou seja, também nos dá a entender que, veja bem, a Aruanda lançou um movimento de uma nova religião da tradição oral. Isso é muito importante. E que essa nova religião, que começou a se manifestar em vários lugares, como nós vimos no período pré-república, veio trazer algo que chamasse a atenção. É interessante nós vermos por que chamar a atenção. Por que a Aruanda manifestou e geriu uma religião da tradição oral? Qual o motivo? Qual o sentido? É a pergunta que nós temos que fazer. O que estava acontecendo com a tradição escrita que não estava satisfazendo a Aruanda? Quando eu digo Aruanda, que é o meu campo, eu digo o seguinte, né? Entendo outros como o astral superior, a espiritualidade. Eu, como sou do campo da Umbanda e das religiões afro, eu trato como Aruanda. Então, a Aruanda, o que preocupou a Aruanda para que ela gestionasse a criação de uma nova religião na tradição oral, no qual, por no mínimo 2 milênios, nós estávamos com a tradição escrita com as religiões cristãs aqui no Brasil. Então, qual o sentido que é isso? Qual o significado? O que a Aruanda queria nos dizer, ou quis nos dizer naquela época? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E para nós respondermos essa pesquisa, essa pergunta, nós temos que ter em mente o seguinte: os orixás e a Aruanda, elas são da cosmogênese do universo. O orixá não é só para o Brasil, só para a África, onde é mais conhecido. São divindades universais do universo. Então nós vamos ver e vamos pesquisar o que estava acontecendo no planeta, especificamente aqui no planeta, então, aonde ocorreram e ocorre isso que nos interessa, o sincretismo, é o seguinte: o que estava ocorrendo nessa época, 1858, em outras partes do planeta, para nós tentarmos entender o porquê da criação de uma religião do campo da oralidade. Para tentar responder essa pergunta, qual o significado, por que foi nos trazido essa questão? Aí pode passar para o outro slide, por favor. E daí nós vamos ver o que estava ocorrendo no planeta. Nós estava ocorrendo no planeta o quê? O advento de Helena Blavatsky, lá na Rússia. Coisa de comunista. E nem era comunista, né? Bom, mas é outra. Helena Blavatsky nasceu lá na Rússia. Olha bem, lá, do outro lado. E ela, em determinado momento, começou interessante que a Helena Blavatsky, quando começou a demonstrar os seus, por assim dizer, seus poderes psíquicos, ela não era viciada em nada, e não que, né, eu só estou caracterizando o que ela era, e não estou fazendo juízo de valor a quem é viciado, não se trata disso, mas ela, estranhamente, e que isso muitas vezes, inclusive os teosofistas, porque ela criou a teosofia em 1875, ela criou a teosofia, e ela fumava um cachimbo. A maioria, né, dos seus ofícios esconde isso, né? E ela lá fumando um cachimbinho, né? O que será que isso poderia, né,
estudo comparado da ciência, religião e filosofia. E não estava o que? Agregada a nenhuma, portanto, a nenhuma religião. A nenhuma religião, era só um estudo. Era só, por assim dizer, acho que até pode deixar ligado a luz, né? Porque não interfere mais. Então nós vamos ver que Helena Blavatsky, ela colocou a teosofia e revelou a teosofia para o quê? Para a Inglaterra e os Estados Unidos e a Índia. Veja bem, uma Rússia. Então nós vamos ver que aqui a dita espiritualidade aruanda estava agindo naquele campo lá, e não no campo, veja bem, do campo da tradição escrita. Porque ela trouxe o que? Algo imaterial nos conceitos dele. Inclusive com os mestres de sabedoria, enfim. A palestra de hoje não trata disso, mas o que aconteceu com ela? Olha que interessante que nós poderemos começar a entender o porquê do sincretismo e da tradição oral, que é importante nós não perdermos essas referências. Nós vamos ver o quê? Que a contemporânea dela, Annie Besant, e pode passar o outro slide, juntamente com Charles Liddell, pode ver, olha as datas, 1847, aqui no Brasil nós tínhamos Juca Rosa, 1865, olha as datas. Então nós vamos ver que Annie Besant, junto com Charles Liddell, começaram a boicotar Helena Blavatsky. Por quê? Porque queriam colocar o elemento religioso na teosofia. Dar um cunho religioso na teosofia. Vejam bem, de novo introduziu o quê? A tradição escrita numa realidade espiritual. E eles fizeram tanto que em determinado momento Helena Blavatsky teve que se refugiar na Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e foi proibida de voltar para a Índia, onde era a sede da teosofia. E ela lutou até o final justamente para que isso não ocorresse. Mas o que aconteceu? Annie Besant com Charles Liddell, eles descobriram na Índia um menino chamado, Yudi Krishnamurti. E esse menino tinha determinados dons e eles prepararam esse menino. E disseram que esse menino era o quê? O novo avatar, o novo Messias, o novo Senhor do mundo. Essa foi justamente a introdução da tradição oral num movimento, numa expectativa, que eu digo, da Aruanda, sem tradição escrita, e que foi bombardeada. Quiseram transformar Krishnamurti no novo avatar. Esse menino cresceu e começou a dar palestras, era muito inteligente, realmente, tinha conteúdo, tem vários livros dele, para quem quiser pesquisar, e até ler, profundos de educação e tudo. E Krishnamurti, aonde falava, arrebanhava multidões. Tanto é que os discursos dele, depois o que ocorreu? Eram transmitidos por rádio e em toda a parte do mundo onde era transmitido os discursos dele, o tema das palestras dele, se reuniam multidões assim nas praças e tal, e eram colocados alto-falantes para ouvir a voz do novo avatar. E o que ocorreu? Em 1932 a 34, Krishnamurti se rebelou. Num discurso em Estocolmo, na Suécia, ele disse para ele: hoje, a Estrela do Oriente, que era o movimento que ele pertencia dentro da filosofia no qual ele foi criado como avatar, ele dizia: hoje eu estou rompendo com a Estrela do Oriente. Eu não sou nenhum novo Jesus e muito menos nenhum avatar. Foi um choque, um impacto. Eu não sou quem vocês estão pensando. E desculpe por vocês pensarem todo esse tempo quem eu não era.
ele rompeu. Notem bem. Mas aí, o que aconteceu? O estrago já estava feito. Ou seja, todas as ideias de uma tradição escrita num movimento espiritual de tradição oral já tinha sido contaminado pelo cristianismo, pelo lado cristão que quiseram dar ao movimento. Então nós vamos ver que frustrou em parte justamente os desejos, por assim dizer, da Aruanda, né, de implementar naquela parte do planeta um outro movimento que não seguisse a tradição escrita. Nós vamos ver que então que Krishnamurti rompeu completamente. Tanto é que parte do movimento teosófico, da sociedade teosófica, eles formaram depois, né, a Igreja Cristã Liberal. Não é cristã, melhor dizendo, Igreja Católica Liberal. Ou seja, atrelando totalmente a teosofia ao catolicismo. A teologia, veja bem, e a tradição escrita. Inclusive tem representantes aqui no Brasil, até de ex-presidentes da teosofia do Brasil que fazem parte dessa igreja. Nada contra se quem quer seja de determinada determinação ou dominação, quem sou eu para dizer o contrário. Por isso que eu digo, eu não estou aqui para discutir pessoas, nós só estamos discutindo ideias que se foram formadas. Então nós vamos ver que a Aruanda foi frustrada nesse sentido, através de levar o que de novo? Um sincretismo religioso cristão para dentro da teosofia. Olha que interessante. O outro slide, por favor. O outro slide. Mais outro. Esse. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar aqui também, na França, o quê? Allan Kardec. Olha, 1804, 1869 e Jean-Baptiste Rousteing. O que nós vamos aqui perceber? O que a história nos diz? O que os fatos nos revelam? Kardec nunca afirmou que o kardecismo era uma religião. Aliás, lutou até o fim para que isso não se incorporasse, porque tinha medo de ser agregado a uma religião de tradição escrita. Ele dizia o seguinte, que todas as mensagens que viessem dos espíritos deveriam passar pelo crivo de vários médiuns e vários outros espíritos teriam que dizer a mesma mensagem para validar. Era isso que ele dizia, para ter a certeza de que aquilo que estaria vindo da Aruanda correspondia à realidade espiritual. Isso foi muito importante. E daí o que aconteceu? Kardec lutou até o último dos seus dias para que não fosse introduzido nenhuma influência da tradição escrita. Mas 5 anos antes da sua morte, apareceu um personagem que é Jean-Baptiste Rousteing, que era presidente da Ordem dos Advogados, né, de Bourbon, lá na França, e que era muito rico. E Rousteing começou, de uma hora para outra, também a receber espíritos. E Rousteing começou o quê? A receber o que ele designou de os 4 evangelhos. E ele disse para Kardec, você tem que colocar os 4 evangelhos no livro dos Espíritos e na Gênesis. Kardec foi uma loucura. Era tudo que ele não queria. Porque, de novo, nós estamos vendo aqui uma interferência da tradição escrita de alguém querendo os postulados de Kardec. O que dizia esses 4 evangelhos? Para você ter uma ideia, não aceitava a reencarnação e que karma, se existia, era punitivo.
e que Jesus nunca encarnou e que era um ser fluídico. E outras coisas mais que confrontavam com todas as orientações que Kardec tinha tido. Mas o que aconteceu? Kardec, como vocês podem ver, morreu, desencarnou em 1869. E Rustem conseguiu colocar os 4 evangelhos no kardecismo. Isso chegou no Brasil em 1901. E nós vamos ver que depois de algum tempo, Bezerra de Menezes, que estava encarnado no Brasil, acolheu os 4 evangelhos de Kardec, transformando o quê? O kardecismo numa religião. Tanto é que começou a se designar o quê? O espiritismo, não o kardecismo. O espiritismo tem como base uma religião e que é o quê? Os 4 evangelhos de tudo. A religião cristã. Rustem dizia que recebia as informações direto dos 4 evangelistas. E que ele, através das suas mensagens, isso sim, os 4 evangelhos era a revelação da revelação. De novo, nós vemos aqui o sincretismo da tradição escrita através do cristão, do lado cristão, interferindo numa base, justamente, que vem confundir e vem mesclar, através desse sincretismo, a orientação espiritual. E por que eu falo isso e agora que nós temos que... Por que tanto Blavatsky como Kardec, eles lutaram tanto, e por que, veja bem, o advento do caboclo Curuguçu e das entidades tanto de Juca Rosa como João Camargo, que nós temos notícias, né, elas traziam o que? A mensagem da realidade espiritual, que é diferente da opinião opinativa de uma mensagem. Uma mensagem opinativa, ela é diferente de uma orientação espiritual que vem da água, são coisas distintas. E agora tu volta agora, por favor. Mas, por que eu digo isso? O que é diferente, né, de orientação espiritual e de mensagem opinativa? Mensagem opinativa é aquele médium que recebe e que não é colocado, como Kardec disse, ao crivo, tanto dele como da sua mensagem. E aquilo é tornado como verdade. Fugindo totalmente dos parâmetros daquilo que Kardec quis dizer. E nós vamos ver o que? Aqui nós vamos aqui o Apocalipse, né, de João, que ele diz assim o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, Apocalipse 6, versículo 9 ou 11, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho que proclamaram. Eles exclamaram com grande voz: até quando, ó soberano, ó santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e se vingarem o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram seus servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Veja bem, isso João, Apocalipse. João veio desencarnar anos depois, veja bem, do advento de Jesus. Ou seja, na mesma época de Jesus. E veja bem a influência que isso teve em João, praticamente já anos depois se afastando da matriz. Porque o que ocorre aqui? O que ele diz aqui? Veja bem, são pessoas que, vejam bem, estão diante do trono de Deus e eles pedem o quê? Eles pedem vingança. Eles pedem vingança. Puxa vida, eu estou diante do trono de Deus, tenho um monte de coisa para pensar, eu vou pensar em vingança. Isso está o quê? Isso aqui é uma mensagem o quê? Né? Transmutada, transfigurada, adulterada,
no seguinte sentido, baseado que no Velho Testamento e não na realidade espiritual que Jesus veio trazer quando estava aqui encarnado. São coisas distintas. Porque, veja bem, tu está diante do trono de Deus e tu vai pedir vingança. Olha, isso aqui depois teve aqui, ó, veja bem, esse é um livro difundido e ele permanece no nosso arquivo consciencial. Permanece muitas vezes. Por que às vezes, muitas vezes as pessoas querem vingança? Porque acesso a esses arquivos que estão com essa egrégora pesada de milhares e milhares de anos, porque, veja bem, João só estava traduzindo que já dizia há muito tempo o Velho Testamento, aonde tu tinha que esmagar com a morte os seus inimigos. Só que João, recém tinha saído da presença de Jesus, recém Jesus havia desencarnado. E o que Jesus disse? O que é, veja bem agora, a mensagem opinativa do mundo espiritual, traduzida nesse sentido como verdade espiritual, e vamos ver a verdade crística, genuína de uma verdadeira orientação espiritual. Vamos ver o que Jesus disse. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso no momento que ele estava sendo crucificado. Veja bem, Jesus não pediu vingança. Então, veja bem, Jesus é o quê? O médium, aquele que traz a mensagem cristalina de o quê? De uma realidade espiritual. E o que os pretos velhos nos ensinam na Umbanda? Está ali, ó, a mesma coisa, ó. Esse pontinho aí que diz assim, ó, coruja pia no toco, pomba no congá, galo canta no terreiro, é magia de Orimá. Preto velho quebra a demanda, mas ensina a perdoar, pois todos são filhos de Oxalá. Então veja bem, a Umbanda que está na tradição oral e que está ligada à realidade espiritual, traz essa mensagem de perdão que está aqui, dita nesse ponto, nesse pontinho, e que tem outros pontos nos vários terreiros nesse Brasil afora que traduzem justamente esse perdão, essa compreensão do que é o mundo espiritual, e não a vingança, e não a violência, de que nós estamos tanto acostumados. Então nós vamos ver que, para você ter uma ideia de que então o sincretismo, além de ser perverso nesse âmbito, ele nos induz também a um erro, se nós não temos o crivo. Porque eu pergunto, quando é que vocês ouviram em algum momento, em alguma gira, em alguma trabalho espiritual, um preto velho e um caboclo proclamar vingança com alguém? Quando é que se ouviu isso como conselho espiritual? Vejam bem, as entidades de Umbanda, elas não pregam esse ideário de mensagem distorcida. Isso não existe na Umbanda, nas suas entidades. Então nós vamos ver que isso é muito importante nós entendermos. De novo aqui, nós temos o quê? O sincretismo, que traduz, veja bem, uma imposição e que, além do mais, muitas vezes não traduz a realidade espiritual que a Umbanda quer se expressar. Então são coisas diferentes, bem diferentes. Então nós vamos ver que lá atrás, lá em 1856, onde é que a Umbanda foi começada a gerir, foi fertilizada aqui no Brasil, foi para ter o quê? Um contraponto justamente naquilo que estava ocorrendo no mundo sobre o sincretismo da religião cristã através dos outros credos. Então nós vamos ver que isso é muito importante nós entendermos isso. Tradição oral, tradição escrita e o sincretismo.
Então aqui, veja bem, é importante nós termos como isso. Então nós vamos ver que Jesus pede o perdão, enquanto que Paulo lá no Apocalipse, né, na sua visão, dizia que os cristãos diante do trono pediam justamente a vingança. Enquanto que ao mesmo tempo, o que Jesus dizia? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E o que dizia o ponto de Umbanda? Coruja pia no toco, pomba no colar, galo canta no terreiro, é magia de Orimar. Preto velho quebra demanda, mas ensina a perdoar, pois todos são filhos de Oxalá. Veja bem, aqui nós temos uma mensagem universal, que serve para qualquer povo, qualquer latitude geográfica, tanto de um como de outro. Na manifestação do preto velho, como foi na manifestação de Jesus na cruz. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Pode trocar o slide, por favor. Mais outro. Então nós vamos ver justamente, vocês viram a importância, né, e o porquê do sincretismo. Ou seja, cada vez que há um movimento, ou que houve um movimento da Aruanda para produzir luz e esclarecimento, houve um contramovimento na Terra. No boicote da Anne Besant sobre Blavatsky e o Rustem nos Evangelhos contra Kardec. É claro que a Aruanda sabia que as entidades de Umbanda iam enfrentar um sincretismo já praticamente existente, porque nós vamos ver o que? O sincretismo católico cristão na Umbanda. Aqui nós vamos ver o que? Aqui a figura aqui do Congá da Nossa Senhora da Piedade, né, com imagens de santos. E nós estamos vendo aqui a famosa, que é a mesa, né, de Kardec dentro. Aqui nós temos aqui então duas influências enormes, né, nesse primeiro século, ou seja, o espiritismo, não o kardecismo. Vocês notaram que isso é diferente, o espiritismo do kardecismo. Tanto é que, só voltando a Rustem e Kardec, e como é importante isso, só no ano passado a Federação Espírita do Brasil, né, reconheceu o erro e tirou os evangelhos de Rustem da prateleira dos livros. Se encontra ainda livro, se encontra, mas só oficialmente o ano passado, vejam bem. Mas aí também, como na teosofia, o estrago já estava feito, porque o kardecismo, com o nome de espiritismo, virou religião no Brasil. Virou uma religião no Brasil. E daí, quando vira religião, nesse sentido da tradição, nós vamos ver o quê? Que muitas vezes uma mensagem espiritual dita por um guia vira o quê? Uma orientação, uma verdade espiritual. Mas nem sempre ela corresponde. Só que como não há contestação, se torna como uma verdade espiritual. E isso inunda os terreiros também. Então nós vamos ver então o sincretismo católico cristão na Umbanda. Então nós vamos ver aqui como os próprios nomes, né, das tendas do Zélio, tenda São Jorge, tenda São Jerônimo, tenda Nossa Senhora da Conceição, enfim, nós vamos ver que esse sincretismo nas imagens, nos pontos cantados, né, e vamos ver também, veja bem, as imagens é interessante. Eu sei porque eu participei ainda jovem dessa discussão. Eu me lembro que no século passado, lá para os anos 70 e 80, havia discussão se deveria tirar as imagens dos congás. Chegou a haver essa discussão dos santos católicos. E eu me lembro que esse argumento foi vencido com o seguinte fundamento, que as imagens, retirando as imagens, iria afastar a assistência. O povo